Então vamos lá. É necessário entender que o seu filho também está no deserto. Só que é um deserto diferente do seu. Você perdeu o seu cônjuge, né? Ou você perdeu o seu marido, ou você perdeu a sua esposa. O seu filho perdeu a família. O seu filho perdeu a estrutura. O seu filho perdeu pai e mãe ao mesmo tempo. Como assim, Ivan? Pai e mãe? Só quem saiu foi um. Eu tô aqui. Eu tô aqui cuidando do meu filho. Desculpa, não tá. Pelo menos não está da mesma maneira que cuidava antes, quando vocês eram uma família estruturada, e também não está cuidando da maneira que deveria, por motivos óbvios. Você não pode, você não consegue, porque você está ferida ou você está ferido. Você está num deserto com uma dor muito grande, muito profunda. E ninguém com dor grande, profunda, consegue racionalizar 100%, raciocinar 100%, trabalhar de forma 100%. Ninguém, queridos. Ninguém. Não é você. Ninguém. Então, o seu filho perdeu o pai, que foi embora, ou a mãe que foi embora. E em casa, ele está com um pai ou uma mãe que não consegue suprir nem a parte dele direito. E essa criança, ela começa a, em algum momento, tentar consolar essa mãe ou esse pai. Em algum momento ela tenta ficar com raiva do que foi embora. Em outro momento ela não consegue, ela tenta se aproximar. Em outro momento ela tenta intervir, falando algumas coisas. Em outro momento ela não consegue fazer nenhuma coisa nem outra e ela se fecha. Enfim, são várias facetas desse deserto. Mas o que eu diria que seja a pior delas todas, queridos, é que Satanás encontra com muita facilidade uma brecha para atingir nossos filhos. O resultado disso são crianças em depressão. São crianças que tentam suicídio. São crianças que começam a se prostituir. São crianças que começam a beber. São crianças que começam a se drogar. São crianças que começam a ter práticas sexuais muito cedo, se envolver com pornografia. Ou seja, são crianças que começam a pecar muito cedo por causa de uma dor muito profunda. Esse é o deserto dos filhos, queridos. O que acontece é que os filhos são alvos muito mais fáceis para Satanás do que para nós, porque de alguma forma nós temos uma estrutura e um conhecimento maior do que ele. E ainda assim Satanás nos pega. E ainda assim a gente entra em depressão muitas das vezes. Ainda assim nós tomamos atitudes baseadas em emoções fortes. Imagine crianças que ainda estão na sua formação mental, que ainda estão na formação do seu caráter. Elas são um alvo muito mais fácil para Satanás. Seus filhos entram num processo de buscar cada vez mais a solidão e de desconexão com você. É isso que acontece. Percebam, olhem para seus filhos e vejam que desde a separação, desde quando as brigas começaram, ele está cada dia mais distante de você. Se ele é um adolescente, ele passa cada vez mais tempo na rua, ou no celular, ou no computador, ou trancado dentro do quarto. O que, de certa forma, para você se tornou um alívio, porque aí você não precisa se preocupar com ele. Você não precisa chorar, você não precisa se esconder,
precisa enxugar as lágrimas dele e parece que está tudo bem. Até o momento em que você descobre que o seu filho está usando drogas, ou que ele está se prostituindo, ou que ele entrou em depressão, ou que ele tentou um suicídio. Os filhos precisam, todo casal que entra num processo de separação, separação não deveria acontecer, mas já que ela acontece, a gente precisa olhar para os filhos. Então eu diria que o casal deveria fazer o primeiro acordo entre os dois deveria ser: vamos levar o nosso filho para a terapia. Porque a criança precisa muito mais, com muito mais urgência nesse processo. O cônjuge abandonado precisa? Claro, a gente já sabe, né, posicionamento, a gente sabe da questão dos traumas, das dores do passado, a gente sabe disso. Precisa sim. Mas hoje, eu acredito de verdade que as crianças sofrem um ataque muito maior do inimigo. Então eu não sei, a gente não sabe, na verdade, da condição financeira de ninguém, né? Mas se você é alguém que pode ajudar, leve seu filho para fazer terapia. Eu vou além. Se você é alguém que pode colaborar com alguém, ajude. Essas crianças precisam demais de ajuda no tempo de hoje. Os filhos, o deserto do filho é muito doloroso. E o deserto do filho impacta em outro deserto no futuro. Porque o casamento desse filho, que hoje é uma criança, ele está sofrendo sérios riscos se isso não for tratado. Assim como, se você olhar direitinho para essa situação, você vai ver que o grande vilão do seu casamento foi a sua infância e tudo que você viveu e aprendeu. Por exemplo, separação dos seus pais ou adultério vivido pelos seus pais. Se você olhar direitinho, você já viveu isso, você já viu essa história. Esse filme ele apenas está se repetindo de uma forma diferente na sua vida. E aí, se você olhar para o seu filho, é o que está escrito para ele lá na frente, se a gente não resolver isso hoje, agora, nesse momento, tá bom? Beijos, meus queridos, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem na paz.